Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor. Que privilégio podermos estudar a palavra de Deus nesta manhã de domingo. Estamos finalizando a nossa revista 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Temos ainda uma última aula semana que vem, mas hoje nós finalizamos com a 9ª marca. Nós estudamos várias marcas esses domingos anteriores. E hoje de manhã eu gostaria de pensar com vocês na marca número 9 da nossa revista aí, que é a marca sobre liderança. Queria orar com você, onde você estiver. Vamos pedir a Deus a sabedoria do alto, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para esclarecer a palavra de Deus, pois é uma marca de bastante relevância. Estudar sobre liderança, conversar sobre liderança é algo que nos traz bastante conhecimento, nos traz bastante desafios e nos motiva a estar nos aprofundando a respeito disso. Vamos orar? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pelo estudo da Tua Palavra, obrigado porque podemos parar e refletir profundamente a respeito da Tua vontade, do Teu desejo para nós como igreja. Obrigado porque estamos estudando um tema tão relevante, marcas de uma igreja saudável, marcas de uma igreja que cresce, marcas de uma igreja que cresce, que leva o Evangelho e cresce de maneira saudável, que possamos aplicar tudo isso que estamos estudando nesses domingos, para que a nossa igreja, a nossa comunidade possa crescer com saúde para a honra e glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Não tem como falar sobre liderança e não dar uma abordagem, pelo menos mínima, alguma definição simples a respeito de autoridade. Porque é claro e evidente que quem lidera exerce autoridade sobre os seus liderados. Então veja só, para ter algumas bases a respeito de definição de autoridade, é preciso definir a diferença entre autoridade e autoritarismo. Eu queria trazer uma definição de Erich Fromm. Ele fala que há dois tipos de autoridade: uma autoridade imposta e uma autoridade adquirida. A autoridade imposta ele define como sendo o autoritarismo. Agora, a verdadeira autoridade é a autoridade adquirida, conquistada pelo exemplo e não pela força, não pela imposição. A autoridade ela é legítima, a autoridade adquirida, ela é natural, é uma autoridade agradável. Já o autoritarismo, ele é imposto, ele é ameaçador, ele produz medo. Então a pessoa lidera pelo medo. A pessoa lidera pela ameaça. Isso chama-se autoritarismo. Autoritarismo é um modelo de liderança despótica, onde o poder ele está acima da própria razão. Nesse estilo de liderança, o povo tem medo, o povo vive sob pressão, pois o líder se sente dono, os líderes se sentem dono dos liderados, certo? E não servo dos liderados. Agora, sob a perspectiva bíblica, a autoridade delegada por Deus para os seus líderes deve ser uma autoridade adquirida, porque é uma autoridade, uma liderança exercida com humildade para o fim do bem dos seus liderados. A liderança bíblica, a liderança colocada aqui nas Escrituras, exposta nas Escrituras, é uma liderança onde a pirâmide está de cabeça para baixo, né? A ordem é invertida. Ser grande é ser pequeno, ser senhor é ser servo, ser maior é ser o servo de todos, porque a igreja de Deus só tem um cabeça, que é Cristo. E a sua liderança foi exemplificada pelo serviço.
Então, assim, a liderança cristã, então antes de falarmos sobre liderança, definindo autoridade, a liderança cristã não é seguida ou exercida ou tendo como modelo o mundo, mas segundo o exemplo de Cristo. Eu quero ler dois textos com vocês a respeito de autoridade mesmo, e liderança do mundo e liderança cristã. Em Marcos capítulo 10, diz assim, o verso 42: Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Então, Jesus disse que o estilo de liderança do mundo é inspirado na autoridade imposta. Agora, a autoridade na igreja deve ser regida de maneira diferente. É uma autoridade adquirida, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. O 45 fala do próprio exemplo de Jesus: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a perspectiva bíblica é uma autoridade delegada por Deus, sendo exercida com humildade para o bem dos liderados. Então é uma definição de autoridade que muda profundamente essa definição da autoridade mundana. Porque no reino de Deus, maior é o que serve. Aquele que quiser ser maior de todos, deve servir. Então, para pautar esse assunto que nós vamos conversar a respeito de liderança, é muito bom dizer que o que vai impactar a vida dos liderados não é a força, mas é o exemplo. Não é a imposição, mas é a humildade. Não é a opressão, mas é querer o bem dos seus liderados. Você conquista os liderados pelo amor. Você conquista os liderados pelo serviço. Você conquista os liderados pelo exemplo. Tendo dito isto, a revista ela aborda então a questão de liderança, e eu gostaria que você abrisse em Atos capítulo 6, porque é justamente lá em Atos capítulo 6 que a igreja de Jerusalém começa a enfrentar um problema, e ali começa a haver um nascimento ali. Provavelmente foi quando nasceu o conceito de diáconos, e nós vamos conversar um pouco sobre diáconos e pastores, presbíteros. Ali realmente que houve uma necessidade concreta de dividir os trabalhos, um entendimento de que um grupo precisava cuidar de um tipo de ministério, outro grupo precisava cuidar de outro tipo de ministério, e houve essa divisão. Olha só, Atos 6. Ora, naquele dia, verso 1, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas, olha só, as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, olha que interessante: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço.
E quanto a nós, olha só, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, provavelmente foi aqui que nasceu a palavra diácono. E diáconos no original, no Novo Testamento, significa servo. Em algumas outras traduções diz como ministro. Então, o diácono foi levantado nesse momento para suprir as necessidades da comunidade. Essas necessidades encontradas aqui nessa jovem igreja em Jerusalém. E esse texto de Atos 6, ele indica dois tipos de serviço, dois tipos de ministério. O ministério das mesas, ou seja, ajudar as pessoas socialmente, no auxílio delas, cuidado como está a vida delas, o cuidado físico, o cuidado da mesa, a questão de coisas materiais mesmo. E o ministério da palavra, quando eles falam, quanto a nós, vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Ambos são necessários, irmãos, ambos são necessários. São chamados diferentes, são vocações de Deus diferentes. Uns chamados para cuidar das mesas, outros chamados para se preocupar, se dedicar, se cansar, se aprofundar no estudo da palavra, na ministração, para alimentar espiritualmente a igreja. E é interessante notar que a igreja primitiva se agradou disso. Olha o versículo 5 do próprio capítulo 6. O parecer agradou a toda a comunidade. Eles se agradaram. E o verso 7 do mesmo capítulo 6 dá o resultado desse tipo de divisão. O resultado para a igreja desse tipo de divisão de tarefas. Olha só. Atos 6, 7. A palavra de Deus crescia em Jerusalém. Se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O que aconteceu? Houve um entendimento da necessidade de dividir as tarefas, de dividir a vocação das pessoas. Tem gente apaixonada por cuidar dessa área social. Tem outros chamados para o estudo profundo da palavra e ministração. São dons diferentes. Isso fez bem para a igreja. Houve crescimento da palavra e houve crescimento dos discípulos, a multiplicação dos discípulos. A igreja cresceu. Houve suprimento espiritual, porque aqueles se dedicavam exclusivamente à palavra, e houve suprimento material. Outros se dedicavam exclusivamente ao cuidado do pão na mesa das pessoas. Então essa divisão entre diáconos e presbíteros, pastores, bispos, esses são termos que se entrelaçam entre si, foi muito bom. Agora 1 Timóteo capítulo 3 vai dar as qualificações dos diáconos. Olha que texto bem importante para a gente dar uma olhada. 1 Timóteo capítulo 3, e aí você começa a analisar os diáconos que você tem na sua comunidade. 1 Timóteo capítulo 3, 8 em diante, diz assim: semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam
o diaconato. Talvez se a gente pudesse definir uma palavra para diácono aqui, até a apostila fala, é uma pessoa que tem maturidade. É uma pessoa que tem condições, maturidade para se preocupar, para zelar com essas questões que são de grande importância na igreja. E o texto de 1 Timóteo 3,13 vai dizer da bênção do diaconato. Pois os que desempenham bem o diaconato, ou seja, o bom diácono, ele alcança para si mesmo justa preeminência. Numa outra versão, eles alcançam para si mesmo uma posição de honra e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Então você veja, meu irmão, a importância do diácono na igreja. Ele alimenta o povo, ele cuida da área social, ele se preocupa com as questões do andamento concreto da igreja, da vida da igreja. Eles são de grande importância. Então essa ramificação entre pastores e diáconos, presbíteros, pastores, bispos e diáconos, trouxe um grande crescimento para a igreja. Isso foi de grande importância. E o texto de 1 Timóteo, ele vai seguindo, né? E antes de falar dos diáconos, ele vai dizer a respeito do presbítero. Eu queria conversar com vocês agora a respeito disso. O Novo Testamento, o termo pastor, presbítero, bispo são intercambiáveis, né? Atos capítulo 20, de 17, diz que Paulo chama os presbíteros de Éfeso e diz: o Espírito Santo colocou como bispos para pastorear a igreja. Outro texto já vai dizer que chamam eles de presbíteros. O importante é saber que essa denominação ela tem também uma responsabilidade dentro da igreja. E a revista ela vai trazer 3 pontos importantes a respeito de presbíteros, pastores, bispos. Ele diz que tem que ter uma liderança qualificada. Olha que coisa bem legal. Então, quais são as prerrogativas para ser um presbítero ou um pastor? Primeiro, liderança qualificada. Que tipo de qualificação? Qualificação bíblica. Qual qualificação bíblica? Timóteo, capítulo 3, da sua primeira carta, também diz: fiel é a palavra, no versículo 1. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, já fala bispo, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, que foge de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sobre a disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja neófito, novo na fé, novo convertido, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. O 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, é uma lista forte, profunda, pesada, qualificação do presbítero, qualificação do líder. Então, quando nós vamos chegar no ponto aí da igreja escolher líderes, ela não pode se atentar às qualificações que o mundo acha importante. Existe um grande perigo das igrejas quererem enquadrar os seus líderes
dentro daquilo que é uma qualificação conceituada pelo mundo. Não, nós temos que voltar para a palavra de Deus. A liderança precisa ser qualificada. Mas que tipo de qualificação? Esta qualificação bíblica. Esta qualificação bíblica. E perceba, se a gente ler um pouco as qualificações dos presbíteros e as qualificações dos diáconos, elas são bem parecidas. Mas há um ponto que está ali nos presbíteros e não está nos diáconos, é o quê? Uma diferença mais substancial é a lista, quando fala apto para ensinar. Então, quando você vai escolher presbíteros na sua comunidade, precisa entender que eles precisam ser aptos para ensinar. Eles precisam ser dado a palavra de Deus, conhecer a Bíblia, amar a palavra de Deus, estudar profundamente, ter capacidade de alimentar o rebanho com a palavra. Essa é a maior diferença entre presbíteros e diáconos, o apto para ensinar. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, fala que o que ensina deve manejar bem a palavra de Deus. Ainda a palavra de Deus fala que o que ensina, esmere-se, estude profundamente, não dê qualquer alimento para a igreja, esmere-se no fazê-lo, vá procurar estudar, vá procurar saber, deixe o povo bem alimentado. É uma responsabilidade dos que são chamados para ser presbíteros, os que ensinam a palavra de Deus. Então, liderança qualificada. Quando vamos ver e escolher líderes, é necessário ver essa qualificação de 1 Timóteo. Está dentro dessa qualificação? Então é importante. Outro ponto que a revista fala, que é bem interessante, é que é uma liderança plural. É uma liderança plural. O Novo Testamento aponta para uma liderança plural em cada igreja. Os textos, eu não vou abrir agora, você pode abrir depois. Atos 11:30, Atos 15:4, Filipenses 1:1, Efésios também diz isso, Atos 20:17. É que sempre havia um padrão de presbíteros, bispos, pastores no plural e a igreja sempre no singular. Atos mostra que havia muitos presbíteros em Jerusalém. Tiago fala, em Tiago 5:14, fala: está alguém entre vós doentes? Na igreja ali, naquele lugar, chame os presbíteros, na pluralidade, dentro da igreja, singularidade. Ainda 1 Pedro capítulo 5, verso 1 fala: a eleição de presbíteros no plural. E Hebreus capítulo 13, verso 17, instrui os seus leitores a obedecerem e se submeterem aos seus guias, obedeçam aos seus líderes, aos seus guias no plural. Qual a importância da liderança plural? Então você tem uma liderança plural, várias pessoas. Eu apontei aqui, a revista não fala, mas eu anotei algumas coisas que são importantes, que nós vivemos. Primeiro, dividir as responsabilidades e as cargas do ministério. Quando você tem uma liderança plural, uma liderança coletiva, uma liderança colegiada, existe essa questão de dividir a carga do ministério. A pessoa não está sozinha. 1, 2, 3, 4 não estão sozinhos. Tem um grupo junto, carregando as cargas da igreja, carregando as cargas da comunidade, carregando as lutas dos irmãos. Isso é de extrema importância, meus irmãos. Um outro ponto que eu acho de extrema importância é quando se tem uma liderança plural, isso traz segurança para a igreja. Em que sentido? As decisões elas são tomadas em grupo. O que é mais fácil? Uma pessoa, 2, 3 perderem a cabeça, começarem a ensinar coisas que a palavra de Deus não fala, usarem o recurso financeiro da igreja do jeito que querem,
ou 12, 13, 14, 15. Com certeza, quando você tem um grupo maior, isso traz segurança para a igreja nas decisões. Quais decisões? Decisões, por exemplo, financeiras da igreja. Você vai decidir alguma coisa a respeito de finanças. Esse grupo trabalha junto, pensa junto. Isso traz segurança, traz base para a igreja. Decisões espirituais, mais focado aqui para os pastores, os presbíteros. Os presbíteros pensam juntos, eles oram juntos, eles recebem um direcionamento juntos para caminharem naquela decisão espiritual. Isso é de extrema importância. Por quê? Porque isso não deixa a igreja, a comunidade, na mão de uma, ou de duas, ou de 3 pessoas. Não, é uma liderança plural. A questão de dividir responsabilidades, todo o peso de visitas, oração, pregação, ministração da palavra, não fica apenas em uma pessoa. Há uma divisão de responsabilidades para que possam trabalhar juntos no cuidado da igreja. Um outro ponto importante também, quando há liderança plural, há uma possibilidade de pastoreio mútuo, prestação de contas, para que um possa pastorear o outro. Isso é bem legal, porque o líder também precisa ser liderado. Então o líder, o pastor, o presbítero, o diácono, a nomenclatura que Paulo traz aqui, os bispos, pastores, presbíteros, diáconos, eles pastoreiam a igreja, mas eles precisam também ser pastoreados. Então há um pastoreio mútuo. Você olha para um irmão, por exemplo, eu sou um presbítero, eu olho para um outro irmão meu, presbítero, que eu preciso de uma ajuda na minha espiritualidade, eu compartilho a minha luta com ele, ele me pastoreia. O outro presbítero vem, compartilha a luta dele, eu pastoreio ele, e assim sucessivamente. Há um pastoreio mútuo e há uma prestação de contas. Isso é muito importante. Então, liderança qualificada, olhar o texto bíblico, liderança plural. Então, vários líderes para uma igreja. Então, uma liderança plural, então, onde há vários liderando. E uma liderança capacitadora, a revista fala. É bem legal. Além da qualificação, além de uma liderança plural, a liderança da igreja precisa ser uma liderança capacitadora. O que é isso? Que capacita outros, que estimula outros, que dá o sangue e serve para que outros possam liderar, para que outros possam exercer o seu ministério, para que outros possam exercer o seu dom, para que outros possam exercer aquilo pelo qual Deus chamou. Eu costumo dizer e falar, olha, é gostoso quando você vê um discípulo seu fazendo alguma coisa melhor que você. O que isso quer dizer? Você ensinou bem, você capacitou bem, você instruiu bem. Isso, para quem lidera, é sensacional. Você formar um discípulo e ele se tornar melhor, né? Ele se tornar extremamente capaz como você ou melhor do que você. Isso é liderança capacitadora. Eu me lembro que eu estava dando uma aula num curso de educação de filhos e nós tínhamos um casal de colíderes. E a irmã que ministrava aula nesse curso, ela é extremamente capaz no dom de ensino. E as aulas são divididas lá, e no final do curso foi comentado entre os participantes, olha, a melhor aula que foi dada foi a aula da irmã. Puxa, como isso alegra o nosso coração. Por quê? Isso é liderança capacitadora. Ó. A irmã deu uma aula melhor do que aquele que ensinou. Isso é maravilhoso. Então isso é liderança capacitadora. É isso que diz Efésios. Ali eu gostaria que você abrisse, é um texto-chave importante.
Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versos 11 em diante. Olha que interessante, liderança capacitadora. Ele mesmo, o Senhor, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o quê? Olha só, olha o verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do seu serviço. Do serviço de quem? Dos santos. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, uma das responsabilidades do líder é poder extrair as joias da comunidade, é poder fazer com que ele possa estimular pessoas, motivar pessoas, aperfeiçoar pessoas para que desenvolvam o seu serviço para a edificação da igreja. Quantas pessoas com quantos dons variados. Os líderes precisam estar de olho para ver, Senhor, nos ajude a notar os dons dessas pessoas, para que essas pessoas possam exercer esse dom na igreja, para que nós possamos capacitar essas pessoas para que possam fazer o quê? Exercer o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. E o 13 vai falar: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Deus, do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Deus. Olha que interessante. O líder, ele olha as pessoas, ele investe na vida das pessoas, ele capacita as pessoas para que elas possam exercer o seu serviço para a edificação da igreja. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O diácono chamado por Deus para cuidar da sua área. Com isso dá tempo para os presbíteros se dedicarem ao pastoreio, oração, visita, ministração da palavra, alimento espiritual. E a igreja é capacitada para se formar novos líderes, para que possam dar continuidade ao corpo de Cristo, desempenhando essa marca para a igreja se tornar cada dia mais saudável. E aí ela cresce em número e ela cresce em qualidade. Uma aula que o Felipe deu na outra semana sobre discipulado, há 2 semanas atrás. O crescimento da igreja, ela cresce junto, Porque a palavra de Deus diz isso em Atos. Ela cresce em qualidade, profundidade, e ela cresce também em quantidade. O número de pessoas crescia. Com isso, precisamos ter uma liderança dessa maneira, qualificada, bíblica, plural, vários, e capacitadora, que capacita os próximos para liderarem. E a igreja? Quais as implicações da igreja para isso? A revista finaliza e ela dá 2 pontos interessantes. Ela fala que, primeiro, nós precisamos compreender o papel de cada membro dentro da igreja. De como? De escolher bem os seus líderes. De atentar para que os líderes que forem eleitos, que forem nomeados líderes da comunidade, são realmente chamados para aquilo, ou têm realmente as qualificações que a Bíblia diz a respeito de cada um deles. Essa é a responsabilidade da igreja. A igreja, com isso, cuida da palavra fiel, evitando os falsos mestres, que também Paulo fala. É responsabilidade da igreja olhar e falar: o que está sendo pregado está de acordo com a palavra de Deus? Ou ele está pregando o que ele quer? Não, ele tem que pregar o que Deus quer, o que está revelado na palavra. Então é responsabilidade de cada membro olhar e cuidar e eleger líderes saudáveis para que possam liderar de forma saudável a sua igreja também. E Hebreus 13:17 vai dizer algo bem
bem pertinente. Hebreus 13, 17 diz assim: obedecei aos vossos guias. Outro termo de líder, é o que anda junto ali. E sede submissos para com eles, pois eles velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. É o membro entender e tornar o trabalho do seu líder uma alegria, né? O texto fala, para que não façam isso gemendo, mas façam com alegria. Poder ajudar no cuidado da igreja. Isso é bem interessante. E eu concluo com Efésios capítulo 4, verso 16. Ele diz a função de cada um. Efésios 4, 16. Quando há uma liderança saudável, irmãos, há automaticamente uma igreja saudável. E o texto fala, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, ou seja, todos trabalhando, segundo a justa cooperação de cada parte, olha só, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, igreja, corpo, em amor. Eu vou ler de novo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada um, efetua o aumento para a edificação de si mesmo em amor. Graças a Deus. Então a minha oração, né, nessa manhã, compartilhando brevemente essa marca a respeito de liderança, é o que? Eu marquei aqui. Primeiro, que tenhamos líderes que exerçam a autoridade bíblica. Qual que é a autoridade bíblica? Como eu falei no começo, aquele que serve, aquele que zela, aquele que quer o bem do seu liderado, e não autoritarismo. Autoritarismo é o que o mundo faz, na força, na pressão. 2, que tenhamos presbíteros e diáconos que tenham a qualificação. Que qualificação? A qualificação bíblica, expressa aqui em Timóteo e em Tito. Que tenhamos líderes que inspirem outras pessoas, um outro motivo de oração, para que pessoas possam despontar e se tornar líderes também, e juntos podemos avançar o reino de Deus. E 4, que toda a igreja possa trabalhar dentro da sua área, não é? Não são todos que vão ser chamados para ser líderes, mas todos são chamados para servir, como diz Efésios aqui 4, para que cada um, com o auxílio de cada um, possa ter o aumento da igreja. Que aumento? Aumento de profundidade espiritual e aumento de crescimento exponencial. Evangelizar para que muitas vidas possam se achegar a Cristo. Amém? Eu queria orar com você nesta manhã e queria te desafiar a você olhar para dentro de si e ver qual é o seu dom, para que Deus te chamou, o que Deus tem para você dentro dessa comunidade, qual a sua área de atuação, para que todo o corpo, bem ajustado, com o auxílio de todos, possa crescer. Qual é a sua responsabilidade a respeito disso? Qual a sua responsabilidade ao eleger líderes na igreja? É uma grande responsabilidade. Qual a sua responsabilidade em ver o que se prega, o que se fala, consultar com a palavra de Deus, não engolir qualquer coisa que se prega, zelar pelo púlpito, pela ministração da palavra, que Deus possa te incomodar, que Deus possa te estimular
a buscar o seu lugar dentro do corpo de Cristo. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela ministração da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor que deixou essa ideia registrada na Tua palavra a respeito de liderança, Pai. Obrigado porque o Senhor ramificou isso, separou diáconos e presbíteros. Pai, em nome de Jesus, abençoe os diáconos da nossa igreja. Que eles possam cada dia mais se parecer com o Senhor, ter essas qualificações bíblicas. Que eles possam, ó Deus, olhar com carinho para a Tua igreja, para as necessidades da sua igreja. Que eles possam atentar com carinho para o chamado deles, em nome de Jesus. Que dia a dia eles possam mais desenvolver o diaconato, debaixo do Teu cuidado, de acordo com a Tua vontade. Abençoa, Deus, os pastores, presbíteros, aqueles que têm a função principal de cuidado, pastoreio e alimento espiritual do Teu povo. Que eles possam ser boca do Senhor quando ministrarem a Tua palavra. Que eles possam zelar espiritualmente pelas vidas e pelas ovelhas. Se preocupar com a espiritualidade da Tua igreja. Que eles sejam chamados pelo Senhor para isso, em nome de Jesus. Pai, que os líderes possam exercer a autoridade bíblica, que é uma autoridade com amor, uma autoridade pelo exemplo, uma autoridade pela humildade, uma autoridade, ó Deus, através do serviço. Que os líderes possam ser os primeiros a arregaçar as mangas e servir na Tua casa para servir de exemplo, Pai. Pai, que a liderança possa ser uma liderança capacitadora, que possa, ó Deus, olhar dentro da comunidade e capacitar cada filho Teu, cada servo Teu, cada ovelha, para que cumpra o seu chamado, o seu dom, o seu propósito. Obrigado pela Tua palavra, Deus, que é viva e eficaz. Que o Senhor possa falar ao coração dos meus irmãos nesta manhã e nos dê um excelente domingo. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Um excelente dia.